Olha, Perfeito, quem é né? que quer começar com esse assunto tão maravilhoso? Tiagão, você quer dar um andamento nisso? Vamos lá, vamos falar então, falar sobre o. Como que É uma luta surgiu, constante. qual é o objetivo, tudo isso, e depois a gente desenvolve. Como é que surgiu? É, É uma luta constante do nosso início de conversa, uma luta constante contra o preconceito, sim. né? Preconceito de todas as formas. E eu acredito, né, nesse tempo que eu trabalho, eu estou desde 98 desenvolvendo trabalho com esporte paralímpico, e eu vejo que a falta de acesso maior não está na rampa, não está na falta de elevador. Existem sim problemas arquitetônicos que podem ser solucionados? Existem. Mas o maior problema, a maior dificuldade real está no preconceito, que vem da falta de informação. Então, virar essa chave, levar informação, eu acho que é o mais difícil. Construir uma rampa é fácil. Eu Né? posso acrescentar uma coisa? Eu estava Deve. eu tava pensando cá com meus botões, com tudo isso, e eu cheguei à mesma conclusão que você, que é fácil, digamos, né? Você dá uma sugestão para a pessoa aumentar a distância entre as mesas, ou entre, sei lá, alguma coisa. Isso. É fácil você falar para a pessoa, tem que ir na Academia Fórmula, onde eu abri muitos anos, tinha um elevador para, Isso. sabe? Porém, o difícil é você trabalhar a sensibilidade das pessoas. Exato. Porque eu acho que o respeito, ele é uma consequência da empatia. Isso. E você só pode melhorar a empatia a partir do momento que você aprimora o sentir, sabe? Você tem que, então, a partir disso, promover aprendizado. E eu acho que essas coisas deveriam começar desde lá pequenininho na escola, né? Você tem que ter uma descontração. Existe, eu sinto isso dentro da nossa sociedade, quando chega uma pessoa assim, um ambiente que não fica descontraído, é um ambiente que fica tenso, isto é, não existe essa naturalidade que deveria existir para acolher essas pessoas dentro do dia a dia, sabe? Perfeita a colocação. Perfeita. Então, para isso, a gente teria que integrar, fazer uma integração profunda, sabe? Inclusive nas escolas, fazer trabalho, por exemplo, dinâmica, de desenvolver a empatia de verdade. Eu acho que é só assim que a gente poderia amenizar esse preconceito, que nada mais é do que um desconhecimento. Isso. Fabi, Que é a falta de informação. eu acredito. Bom, primeiro você foi assim ímpar nas suas palavras sobre questão de conhecimento, sobre questões de preconceito, né? Tá gravando isso tudo que você tá falando, né? Porque foi maravilhosa a sua fala. Sensacional, sensacional. Nós acreditamos, Qual o Fabi, prêmio? sobre Qual o prêmio? sob esse Não, ponto de sabe o vista, que Fabi. o Bila? É Sim. que é fácil. Quando a gente é professor, né? Você é professora, eu sou professora de francês, né? Exato. Então vocês vão falar, o que tem o francês com educação física? Tem muito a ver, porque o nosso trabalho é de doação. Eu já tive classes, tá? Porque existe o preconceito social. Existem várias formas de preconceito. E se você não tiver essa sensibilidade de perceber e depois pegar o gancho para trabalhar em cima disso, sim, nós nunca vamos seguir para frente. Eu lembro de uma ocasião que eu tive uma aluna numa sala de aula, todos os meus alunos eram formados, eram médicos, eram gente formada em economia e tudo. Essa moça, ela vinha super, super bem vestida, super, sabe? E quando eu fui ver, ela não abria a boca. Ela era cabeleireira, ela era manicure. E ela se sentia, sabe? Então, quando eu entendi isso, eu fiz com que os alunos formassem
eles mesmos, sabe, fizessem um processo de integração. Então, eu acho que essas coisas, ser professor é uma coisa assim divina, sabe? Então, eu tenho muita admiração por vocês. E, Mais uma apaixonada. Porque, que legal. puxa, mas ó, não queria te cortar, eu falei demais, eu não falo mais. Imagina, não, é a vontade, não, aqui é um bate-papo, né? E eu falei, é tão legal que você falou sobre as questões de preconceito e tudo mais. Nós estamos numa negociação com o presidente de um grupo no interior de São Paulo, e ele utilizou uma palavra, e quem nos assiste, quem está nos ouvindo, vai entender bem o significado disso. Ele falou assim, né, para mim e para o Thiago, ele falou, olha, nós não fomos, né, o ser humano, né, não fomos, e aí vem as aspas, adestrados, fecha aspas, a lidar com a pessoa com deficiência. E é o que você falou, sempre o objetivo, há sempre um preconceito sobre isso, e precisa parar, sabe, precisa parar isso. Nós vamos mudar o mundo, não sei se mudar o mundo, mas tentar minimizar essas situações, ou até acabar, seja como for, porque são pessoas independente da sua deficiência, que têm muito, mas demais a contribuir com a sociedade um com os outros, não é? Então, por exemplo, sobre o trabalho até que o professor Thiago ele acaba fazendo com as pessoas com deficiência, é um trabalho sensacional, um trabalho maravilhoso, que eles não querem, Fabi, só um trabalho de reabilitação. Não é só isso. Então, quando eu comentei da minha fala, né, Fabi, esse espaço aqui é seu, né, a praia, ela é sua. Quando as pessoas com deficiência, elas querem ser como você, sabe? De olhar e falar, poxa vida, olha lá, a Fabi, ela tá nadando, poxa, a top 10 da FINA, que agora é o World Aquatics, mas, né, então, poxa, eu quero fazer igual a Fabi. E eles vão atrás, Fabi. Eles vão atrás, sabe? Então é isso que é bacana, né? E aí, no lançamento do nosso produto para todos, uma das atletas, nível internacional, ela falou o seguinte, ela falou, olha, eu tô cansada de ser vista como um evento nos lugares. Ai, que horror, credo. Não é verdade, Thiago? Cansada como um evento. Não quero ser evento, não quero ser, ser humano. E é isso que a gente vai levar, é isso que a gente está trabalhando. Eu falei, tratar com naturalidade. Isso. Não tem que ser vista como um ser... Aliás, você quer saber? Eu acho até que, desculpa, até a ignorância minha, acho até que as palavras, elas dão um peso enorme às coisas. Sim. Sem dúvida. Enorme, enorme. Eu poderia fazer uma live, aliás, um dia eu vou fazer sobre isso, porque é a minha formação. Ótimo. Mas a gente deveria até abolir essa palavra deficiente, sei lá como é que tem que fazer, não teria que chamar ninguém assim, sabe? É uma pessoa como outra qualquer, né? E que simplesmente ela precisa de adaptações e ser vista como um de nós e tratados como um de nós, né? Evidentemente, atendendo às necessidades de cada um, né? Então... Quem não precisa de adaptação, olha aqui, é um simples óculos. Quem não precisa de adaptação, todos nós precisamos, cada um na sua. Tudo. Exatamente, muito bem dito. Muito bem falado, muito bem colocado. Todos precisamos, porque cada um tem a sua característica muito particular, pessoal. Sempre vai ter uma adequação. E nesse sentido, Fabi, justamente o selo para todos, ele vem a ajudar não só a pessoa com deficiência, mas as outras pessoas também. Porque o nosso objetivo não é pegar a pessoa com deficiência e falar, olha, você está incluída na sociedade, nós vamos te ajudar. Não, não é só isso. É pegar uma pessoa de uma academia, de um clube, de uma escola, de uma determinada instituição, estabelecimento, e ensinar como lidar com essa pessoa. Por exemplo, uma das questões
situações que a gente ouve muito, né? Eu, o Thiago, é o seguinte: a pessoa está numa cadeira de rodas e alguém está acompanhando, né? Alguém, uma pessoa que caminha e tal, mas é amigo dessa pessoa, né? Em determinados locais, se vai fazer um pedido, alguma coisa assim, o atendente não pergunta para a pessoa em cadeira de rodas o que ela quer. Ela pergunta para a pessoa do lado. Ah, o que ele quer? Como se a pessoa não tivesse capacidade. Ai, olha, que coisa horrível. Então, o nosso objetivo é fazer com que o Para Todos ele venha a ajudar, a auxiliar a pessoa que também não tem a deficiência. Como falar com uma pessoa cega, surda, uma pessoa em cadeira de rodas. Você fala, pô, uma pessoa em cadeira de rodas, né? Parece algo tão, né? Como é que eu vou? É só falar. Não, mas muitos não sabem como lidar. Eu abaixo, eu não abaixo, eu falo mais alto, eu falo mais baixo, eu olho para a pessoa, não olho para a pessoa. Então são coisas como essa, além de outras adversidades, que a gente vem a ensinar. E isso, para quem tem comércio, é importantíssimo. Só um dado estatístico aqui. Tiagão, você consegue falar, acredito que você abordou até um número. Quantas pessoas com deficiência nós temos na sociedade brasileira? Você tem esses dados aí? Então, segundo as últimas, o censo não está pronto ainda, mas as últimas informações de cunho mundial são 20%. São 15% na avaliação mundial, mas aqui no Brasil a gente acredita que são 20% da população com alguma deficiência. Uau, 20% da população geral de 230 milhões de pessoas? Exato. Pelo amor de Deus. E onde que está esse pessoal, Fabi? E dentro desse 20%, a gente acredita que nem 5% dentro desses 20% faz alguma atividade física. Nossa. Exatamente. Isso é olha a só o que qualidade da pessoa, a qualidade de vida dessa pessoa, a saúde dela ainda está mais comprometida com o passar do tempo. Exatamente. Você sabe, desculpa, eu vou inserir aqui uma observação do professor Edirez. Ele fez a seguinte observação: tem muitos clubes que não têm a mínima preparação, tanto física como de seus profissionais, desde as áreas administrativas até professores, e os demais fazem parte da estrutura. Essa a proposta do Para Todos. A gente quer atender desde a recepção, para a recepcionista saber como receber essa pessoa, dar a informação para que ela possa passar da porta de entrada para dentro do ambiente, seja do clube, academia, escola, e realmente ser bem recebida, né? Para que o funcionário da limpeza encontre a pessoa nos corredores, nos ambientes, e também saiba como atender essa pessoa caso precise. Então, o objetivo do Selo Para Todos não é somente com os profissionais de saúde, é toda a estrutura, porque ele tem toda a razão. Porque senão, a barreira já começa na entrada, né? A pessoa não tem nem oportunidade de entrar no ambiente, de conhecer a estrutura do clube, da academia, porque logo na entrada ela já desiste. Foi o que nós falamos no começo, teria que ter uma educação, né? um preparo para aguçar essa sensibilidade para a pessoa ter empatia. E isso deve ser feito em todos os escalões de uma empresa, por exemplo. Desde a recepcionista até a faxineira. Então, isso também envolve uma vontade social, né? De preparar essas pessoas. Quer dizer, está dentro daquele ESG, sustentabilidade, né? Que hoje em dia a gente fala tanto. E as empresas deveriam começar a se preocupar não somente a ter um funcionário como a lei obriga, mas, porém, sensibilizar as pessoas, né? Fabi, depois dá uma lida aqui, ó, no Aro.leve, olha só o que ele escreveu, né? Mas só para fazer uma análise rápida. O Aro Leve, do Cláudio, ele é simplesmente sensacional. Não, sensacional. Trabalhei com uma equipe que estimulava deficientes físicos a se exercitarem. As famílias os
desestimulava muito por pena. Uau! Difícil, Olha né? só, olha que pesado. Não, muito pesado. Só para fazer um gancho rápido aqui, a gente volta a falar sobre essa análise. Fabi, você foi muito feliz em falar sobre a palavra empatia. Empatia tem uma vertente muito grande. Primeiro porque o mundo está cheio de boas... tem uma palavra até que o Thiago usa, de boa vontade. O mundo está cheio de boa vontade. Ok, e como fazer isso? De que maneira fazer isso? Então, aí você utilizou uma questão que é muito importante. Os empresários, as pessoas deveriam, né, ou precisam fazer isso, né, precisam entender isso. Como é que você faz? Então, por exemplo, o comércio para pessoas, né, com deficiência, ele também é muito aberto e é um público que consome, é um público que gosta, só que não sabe atender. É a mesma coisa você ir numa padaria e a pessoa fala assim, então, mas o que você está fazendo aqui? Fala, eu vim comprar pão. Uau! Mas por que você veio comprar pão? Sabe? No meu ponto de vista, é isso. Mas saber lidar. E é um público, sabe, maravilhoso, um público que consome. E fora intelectualmente, é um público sensacional, né? Quem entrou aqui, Tiagão, pode falar mais sobre ela. Paola, hein? A Paola acabou de entrar aqui, hein? Oi, Paola, bom dia! Paola é uma atleta maravilhosa, é uma menina incrível. Há muitos anos atrás, em 2000, nós montamos as primeiras equipes infantis, né, de esporte para criança, e para conseguir trazer essas crianças para o esporte, a gente montou equipes de basquete em cadeiras de rodas, porque era a modalidade mais popular. Né? Então, mas a formação que nós dávamos nessas aulas de basquete e cadeira de rodas era formação esportiva, era com o objetivo que essas crianças conseguissem, no futuro, se desenvolver em qualquer modalidade. Né? Mas se desenvolver realmente de uma forma bem específica e precisa, como o que aconteceu com a Paola. Hoje a Paola, que fez parte dessa equipe, é a seleção brasileira de basquete, cadeira de rodas, uma super palestrante maravilhosa e uma dançarina incrível. Ai, que genial! Um dia eu gostaria de assistir. Ela tem Instagram, vou entrar, vou ver. Tem. Posso mandar para você o Instagram dela. A Paula é incrível, ela é maravilhosa. Né? E imagina que delícia, defender a camisa da seleção brasileira já há alguns anos, né? Estar nos Jogos Paralímpicos, disputar grandes competições, ser uma palestrante assim, ó, que empoderada da palavra realmente, que fala com convicção, né? E dançarina sensacional. Sabe que essa história da dança foi ainda quando ela era criança, que ela e o grupo de meninas dessa equipe, elas me procuraram querendo fazer dança. Eu falei, pô, legal, vamos pensar então um horário à parte para vocês se desenvolverem com dança, vamos fazer a dança sim. Mas aí veio o desafio, elas queriam dança do ventre. Isso, para mim, foi um choque, porque eu falei, nossa, dança do ventre na cadeira de roda, como é que a gente vai fazer isso? Começa que eu não entendo nada de dança. Mas Fabi, deu certo. Eu acredito que é muito legal essa questão assim como você falou da empatia e o objetivo do para todos, que isso também parte da gente. Que num determinado momento da nossa vida, da minha, do Thiago, eu até falo um pouco da sua também, até a gente pode ter tido assim, um pouco deste preconceito, tá? Pode ter, né? Eu confesso. Olha aí, ó. Eu fiz minha faculdade na França. Entendi. Quando eu cheguei lá, eu nadava todo dia, evidentemente. Tá? Ok. E aí, logo depois que as aulas começaram, que lá começa em setembro, né? Eu não podia mais ir naquele horário que eu ia sempre. Eu tinha que ir um pouquinho mais tarde. E eu me deparei com a seguinte situação. Quando eu chegava lá, havia uns 4 ou 5 professores com mais ou menos uns
10 alunos com deficiência profunda, sabe? Eram pessoas que muitos deles não tinham autonomia de movimento, tinha que se dar comida na boca e tudo mais. Aquilo me chocou profundamente. E eles iam à piscina 3 vezes por semana, sabe? No começo, eu senti isso. Eu fiquei muito envergonhada. Muito envergonhada, a ponto de conversar com uma das professoras com a qual eu travei uma amizade muito grande e que eu descobri coisas assim absurdamente sensacionais. E aí eu resolvi fazer um meia-culpa e começar a me questionar sobre tudo isso, sabe? Acho que eu evoluí bastante, mas eu ainda sou muito... eu reconheço que eu ainda tenho muito caminho a trilhar. Porque eu não sei, por exemplo, lidar com certas situações. E uma das piores que eu presenciei foi uma ocasião, eu não lembro mais qual foi a praia, em São Sebastião, onde havia um rapaz lindo, maravilhoso, só que ele não tinha, ele só tinha o torso. Sabe? E então, era a família que botava ele dentro d'água e ele... Quer dizer, aquilo Nossa, mexeu muito comigo. E aí eu percebi que realmente falta muito preparo para nós. Não é nem mais para eles, é para nós, sabe? Fabi, eu vejo assim, a tua declaração é extremamente importante, uma vez que, mais uma vez, o nosso objetivo não é fazer com que uma pessoa goste da outra. Não é fazer com que a pessoa sem deficiência goste da pessoa com deficiência. Não. Não é isso. Não. Mas é fazer com que você saiba lidar com essas pessoas. Entendeu? Lidar com todos, mas com as pessoas. Então, é como você falou, por exemplo, eu já tive alguns colegas que chegaram em determinadas aulas e falavam assim, puxa vida, como é que é dar aula de natação para aquela menina ali? Eu falei, mas o que tem? Ah, ela não tem uma perna. Tá. E... Não, mas e agora? Não, eu quero entender qual que é o objetivo. Ah, eu não sei, não, vai ter que montar uma aula especial. Eu falei, que aula especial? Gente, para com isso. Tá? Então, são situações que a gente precisa entender e compreender. Facilitar o processo de ensino-aprendizagem, facilitar o atendimento a uma pessoa com deficiência. E isso é muito importante. O que você acabou de falar agora, mas, aliás, eu vou abordar sobre a questão empatia, que foi a sua palavra. Mas como lidar com essa pessoa, ok? Isso vai ser muito importante para a sociedade de uma maneira muito significativa. Tiago? Mas é exatamente isso. O Alexandre está perfeitamente na colocação dele, porque nós estamos com o propósito de trazer informação. Porque uma vez que a gente oferece a informação, né, que faz parte da tua história, dessa história que você contou, né, se você já tivesse uma informação prévia, sua reação seria outra. Exatamente. Né? A gente é totalmente despreparado. A gente é despreparado, então a gente está tentando levar a informação para poder pra as pessoas terem um retorno, uma resposta diferente, né? Não é atender, mas é dividir espaço. Quando eu falo dividir espaço, eu presenciei uma situação que eu achei maravilhosa, que é o que eu espero ver no mundo todo quando o assunto é esporte. Um pouco antes das Olimpíadas, esqueci, antes de Tóquio, ou melhor, antes do Brasil de Londres, eu estava num curso nos Estados Unidos e eu pude presenciar a seletiva para os Jogos Olímpicos. E foi tão bacana ver a seletiva de natação, porque na seletiva de natação para os Jogos Olímpicos estavam os atletas olímpicos e paralímpicos no mesmo ambiente. Não era uma seletiva
separada. Que nem essa semana nós tivemos o prêmio Melhores do Ano do Esporte Olímpico. Semana que vem nós vamos ter os melhores do ano do esporte paralímpico. Por que é tudo tão separado? E ter presenciado a seletiva da natação, ver ali os atletas da natação americana que são fabulosos, junto também com os atletas paralímpicos da natação americana que são incríveis. Você vê, Todos juntos essa no mesmo interação, ambiente. eu vou contar algo para vocês assim, me deixou, nossa, maravilhada, e aí me abriu horizontes desse desconhecimento. Eu estou dando aula de francês para uma menina que tem 15 anos. Ela já é considerada um gênio do tênis de mesa. Tá? Ela treina aqui em São Paulo, no Centro Paralímpico, né? Ela teve um problema intrauterino. É uma coisa rara e tudo mais. Ela é uma menina extraordinária, sabe? E aí eu comecei a perguntar para ela como eram os treinos dela lá, como é que... Então aí ela me explicou que eles têm um sparring, Isso. que é um jogador sem problema que vai jogar com eles. Isso. Aí eu falei, poxa, mas que bacana, porque ele tem que ter essa empatia, ele tem que sentir que ele não vai poder, talvez, treinar esses jogadores de tênis de mesa. Ele não está jogando com uma outra pessoa que tenha essa mobilidade 360 graus. Né? Então, ele tem que se adequar. E uma das coisas que ela contou para mim é que tem uma colega que ela não sai do lugar, ela fica sempre naquele mesmo lugar, que ela tem uma dificuldade de locomoção, de movimento de pernas, né? Isso. Então, para treiná-la junto com esse sparring, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram como é que chama aquele negócio que a gente faz bambolê? O bambolê. Um bambolê, um arco? O arco. No chão. Sim. Ele tinha que ficar lá dentro e ele não podia treiná-la, não podia sair daquilo. Então, sai de dentro do arco. Você vê que é um trabalho de duas mãos, né? Eu achei assim... Nossa, achei aquilo sensacional. Não, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Depois, se você quiser, eu te mando um vídeo da Juliana Silva, uma atleta tetraplégica do tênis de mesa, que é fabuloso o treinamento. Né? Ela, por exemplo, como ela é tetraplégica, ela tem uma limitação também, não só no tronco, nas pernas, mas nos braços também. Então ela não segura a raquete fica amarrada na mão dela. Que e você vê no treino, você vê a raquete amarrada e um rubber. Sabe o rubber que a gente treina na natação? Amarrado na mão também. E ela golpeando a bolinha presa no elástico, com a mão presa no elástico e ela trocando bola com o sparring. Então, para unir o que você estava falando, ela estava falando desse centro paralímpico, né? Sim. E realmente é muito distante dos outros. Por que não aproximar, não unificar, não é? Porque essa distância, é uma coisa interessante. Não sei. O Centro Paralímpico ele tem como objetivo a formação de atletas, né? Ele tem um trabalho específico na formação dos atletas de alto rendimento, né? Mas, paralelo a isso, ele tem desenvolvido uma série de ações junto com escolas, junto com todos os estados do país, né, para também tentar levar informação através do esporte, né, criando uma quantidade realmente significativa de competições, de cursos, né, mas a adesão a gente percebe que ainda é pequena. Né? Eu vejo que existe uma pequena adesão dos profissionais também. Né? E como é que é? Eu vou fazer uma perguntinha. Em relação ao exterior, como é que é a nossa situação? Vocês fizeram assim um comparativo? Dos locais,
Sim, sim. Dos locais que eu conheci, que eu tive a oportunidade de estar, eu acho que a gente está muito distante, né? Mas existe também alguns fatos históricos, né? E dentro desses fatos históricos, eu acho que também nos dá essa distância. Dentro dos fatos históricos, por exemplo, os Estados Unidos, especificamente, ele passou por muitas situações de guerra, então ele tem Sim. muitos lesionados de guerra, Inglaterra, né? E aí esses países, por ter esse histórico, onde esses ex-combatentes receberam toda a adequação, orientação e formação por terem defendido o país, né, esses países eles encaram a pessoa com deficiência de uma maneira diferenciada, né? Começa que ele é um herói nacional, né? Então, antes da deficiência, ele chega como um herói nacional. E tanto que faz parte isso da história do esporte adaptado, né? Então, o esporte adaptado ele deu um boom assim, de conhecimento mesmo depois da Segunda Guerra Mundial com os lesionados de guerra, né? Então, por isso, eu acredito que esse é o principal fator que os outros países têm talvez essa empatia, né, diferenciada, porque o herói de guerra vem antes da deficiência, né, o herói nacional. Eu Mas vejo... sabe, Fala, Tiagão. eu fiquei curioso quando a Fabi falou que ela nadou na Fórmula. Eu nadei na Fórmula na época do Maneco. Durante 10 anos eu fui Então, patrocinada lá. Tinha a Marília Gabriele. sim, Chegava sim. todo dia. Sim, sim. Então, eu fiz essa pergunta porque eu dei aula na Fórmula, né? Eu entrei na Fórmula para desenvolver o projeto Mão na Roda. Isso foi em 98, 99. E a proposta do projeto Mão na Roda, de 20 anos atrás, que fez com que eu ligasse para o Alexandre e falasse, Alexandre, vamos criar o Para Todos? Ai, que legal. Porque foi por conta dessa experiência que eu tive na Fórmula. Você Né? conheceu então Porque a Lica, a Eliane Mutinic? ali, sim, claro. Claro que sim. Claro que sim. E Lica, Maneco, a família dele toda. E aí, o que acontece? Foi bem interessante. Quando a gente criou o projeto Mão na Roda, ele deu tão certo que foi o primeiro projeto voltado para a pessoa com deficiência dentro de uma academia que conseguiu ter o selo de qualidade ISO 9000. Né? E aí, por conta dessa experiência, eu falei, a gente pode levar isso para todas as academias. E aí eu liguei para o Alexandre, vamos criar o selo para todos, porque a gente vai levar a informação e a gente vai fazer com que os profissionais tenham a quem perguntar, quem tem... O Alexandre, ele conta, nas reuniões que a gente faz com as academias, ele usa uma expressão muito bacana, que ele fala assim, a gente poderia vir aqui te vender um curso, seria fácil vender um curso, mas o curso não resolve, porque a pessoa com deficiência ela vai vir durante o ano, em diversas situações, depois dela matriculada, várias situações vão acontecer, e aí? A gente não está aqui para dar o curso de novo. Então a gente não está levando um curso, a gente está levando um respaldo. O que é ter um respaldo? É ter um parceiro, porque chegou uma pessoa com deficiência, você está com alguma dúvida, você liga para nós e a gente vai te orientar. Na semana seguinte, surgiu mais uma dúvida, a gente vai estar ali para orientar de novo, e assim o ano todo. Eu entendo, então, que vocês fariam uma espécie de consultoria. Agora vamos falar do seu business, né? Exato. Exatamente, mas uma consultoria constante, assim, interrupta. Não é vir vender um curso e depois ir embora. Sim. É tentar fazer a inclusão virar realidade. Esse é o nosso objetivo. Esse é o principal propósito, Fabi. Até como o Thiago falou, não é curso. Curso a gente pode ministrar, você sabe muito bem disso. Mas o nosso objetivo é estar periodicamente ajudando colaboradores, ajudando as pessoas em como lidar com a pessoa com deficiência, como fazer um plano de aula para uma pessoa com deficiência, ter uma empatia de uma forma plausível, de uma forma correta com a pessoa com deficiência, né? Não ser tratada com dó, não ser tratada como evento. Os comentários aqui, depois, se você puder, Fabi, até colocar, porque muita coisa até do que você disse
acaba sendo extremamente importante, né? De levar a pessoa com deficiência para determinados locais sem aquele pé atrás, né? Então, do que os outros vão pensar. Isso acaba sendo muito importante. E tem algo que até o Thiago comentou aqui, é que a nossa base, e você comentou no início da live, a nossa base de conhecimento da pessoa com deficiência, ela é muito rasa, né? Então, quando que o brasileiro ele começa a ter uma experiência com a pessoa com deficiência, por mais simples que seja a deficiência, lá na frente, numa determinada situação que a coloque talvez num constrangimento, você fala, ih, caramba, né? E agora? Né? Como é que eu vou lidar com isso? Sendo que lá fora as pessoas já estão acostumadas. Mas né? sabe, Bira, eu vou talvez levantar uma polêmica aqui assim, é o seguinte. Nós temos uma deficiência, né, social muito grande entre, socialmente, né, falando, e entre todas as políticas públicas e as políticas particulares, as privadas, né? Uhum. Na Europa em geral, e eu falo da França com conhecimento de causa, você tem, as escolas são públicas, existem escolas particulares, mas 95% das crianças vão a escolas públicas. Tá? Existe uma coisa muito interessante na França que você tem que mandar, todo bairro tem a sua escola, e você não pode mandar o seu filho na escola de outro bairro. Tudo é muito organizado, administrativamente falando. E cada bairro tem uma piscina, sabe, tem quadras e tem para esporte e lazer. Sim. Então, eu acho que essa inserção da qual você fala, que é muito ela se passa muito mais naturalmente, até por conta disso. Porque não existe uma estratificação social como aqui. Existe uma miscigenação social que leva à miscigenação de outras coisas e que isso aos poucos vai derrubando barreiras, você entendeu? Essa miscigenação, ela vai derrubando preconceitos, né? E fazendo com que a sociedade seja como é que é, o lema em francês, igualdade, fraternidade. Não é? Então, não estou dizendo que não existe, mas ela é infinitamente mais branda, suave do que aqui, que a gente ainda vive em bolhas. E isso não ajuda, porque nós estamos falando... Será que a gente está falando de toda a nossa sociedade? Será que o trabalho maravilhoso de vocês não teria que ter um respaldo do governo para fazer exatamente a mesma coisa num outro estrato social ao qual nós não temos acesso, porque a gente vive em bolhas? Você está percebendo o que eu estou falando? Sim, mas você tem toda a razão. E é por isso até que nós tivemos essa semana com a Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, porque nosso objetivo é alcançar, realmente alcançar todos, né? Porque nós já tivemos algumas experiências muito delicadas, né? Desde subir no morro para ir buscar uma criança no colo e descer no morro com uma criança com deficiência no colo, até atender pessoas com deficiência da alta sociedade. Então, por atender pessoas dos dois extremos, nós entendemos essa importância e fizemos questão de assumir um novo governo em São Paulo, então vamos tentar levar isso para esse novo governo também e para todos, né? Nós começamos por São Paulo por estarmos aqui, mas nosso objetivo é alcançar o país, com certeza. Né?
Realmente, Fabi, o nosso objetivo, até como o Thiago disse, e você também foi muito concisa nesse sentido, o nosso objetivo não é ministrar curso. Até podemos, mas é fazer uma conscientização social de que a pessoa com deficiência, ela está inserida na sociedade e ela deve ser tratada e lidar com ela com conhecimento, sem bajulação, mas com conhecimento. E nessa reunião que nós tivemos com o secretário e a secretária executiva, né, a Cláudia, foi extremamente importante, foi sensacional, nos receberam super bem, são pessoas fantásticas, e que realmente o nosso objetivo é ampliar esse contexto, né? O Thiago até comentou, nós tivemos essa reunião em São Paulo, porque nós estamos aqui, e foi o meio mais, neste momento, o meio mais propício, né, da gente conversar com eles. Mas o nosso objetivo é ampliar isso, e até como você falou, sim, de uma forma mais clara, a boa vontade existe. Agora, vamos fazer isso na prática? Vamos fazer? Conta com a gente. Então, a minha pergunta é, como que vocês vão fazer isso na prática? Administrativamente falando, fisicamente falando, enfim, financeiramente falando, né? Porque tudo, infelizmente, nós estamos presos a algo chamado dinheiro, né? Sim. A gente depende disso para tudo, né? Se a gente conseguisse viver ainda na época do escambo, talvez fosse melhor. Olha, hoje em dia o escambo tem um nome diferente. Você sabia, Bila? Hoje em dia o escambo tem um nome diferente. Parceria. Parceria. Boa. Não é? Nós realmente estamos nesse momento realizando muitas parcerias com pessoas e entidades incríveis para poder desenvolver o projeto, porque a gente realmente quer levar esse projeto, chegar com esse projeto nos empresários, nos donos de academia, donos de clubes, diretores, coordenadores, porque assim, a gente, tanto eu como o Alexandre, a gente já vive de dar aula e nós vivemos de dar curso. E por dar tanto curso, tanta aula, a gente sabe que a informação se perde. E a nossa proposta é fazer a informação não se perder. Então, convencer esse empresário que, assim, se eu der um curso para o profissional, para o professor dele hoje, semana que vem ele está com a informação na ponta da língua. Ele vai receber uma oportunidade melhor, ele vai sair de lá e o empresário vai ficar na mão. Aquele investimento que ele fez do curso já foi embora. E com a nossa consultoria constante, e sai muito mais barato do que pagar um curso para os funcionários, do que pagar um processo de qualificação. Mas essa consultoria, ela seria dada online, ela seria dada presencial? Como é que funciona? Online. A gente tem todo um sistema online para poder dar essa consultoria, né? Nós temos hoje essa facilidade de terem criado muitas ferramentas que favorecem essa consultoria online e que a gente consegue ter acesso diariamente com todos aqueles que precisam e que têm alguma dúvida sobre o que fazer e como atender aquele novo aluno, independente da limitação que ele tenha, seja física, motora, sensorial, intelectual. A professora Miriam, ela colocou aqui que vai participar de um curso de natação paralímpica em Jaú, né? E olha só, né, e ela comentou, né, que tenham mais cursos, né, relacionados a esse tema. É como nós já dissemos, curso, para mim e para o Thiago, para a gente ministrar, sem problema nenhum. Só que nós não vamos solucionar as questões direcionadas à pessoa com deficiência. É aquela velha história, né? É o cobertor curto. Você tampa um lado e deixa o outro, né, em aberto. E não é assim que a gente quer. Não é assim. Então, por exemplo, onde que estão as pessoas com deficiência, sei lá, no Brasil? Onde que elas estão? Vocês mapearam isso? Isso é muito interessante. Foi. Sim. Nós
mapeamos, ô Fabi, nós mapeamos e nós descobrimos que é uma possibilidade imensa da pessoa com deficiência estar em diversos locais, e ainda mais sobre o exercício físico, a prática da atividade física. Mas por que que elas não vão? Porque muitas vezes entram as questões não estruturais, não é isso, mas de conhecimento do próprio profissional, que não sabe lidar com a pessoa com deficiência. E é aí que nós entramos, é aí que nós vamos participar, em chegar junto ao empresário, ao dono do clube, ao dono da academia, da escola, e falar o seguinte: você tem que lidar com a pessoa com deficiência dessa maneira, desse princípio, sem bajulação. Ok? Porque não é isso que ela quer. Ela quer um bom atendimento. E como que a gente faz um bom atendimento? De uma maneira significativa. Diante da sua pergunta, Fabi, como que a gente consegue fazer isso? Das empresas que já estão credenciadas ao Para Todos, nós temos grupos de WhatsApp, de Telegram, que nós fornecemos informações constantes em como lidar com essa pessoa. Todo tipo de deficiência. E também atendendo desde a recepção até o dono da academia, da escola e assim por diante. Puxa, mas entrou um aluno com uma deficiência X. Como que eu vou conseguir atender essa pessoa? Liga pra gente, que nós vamos trabalhar junto com você para atender essa pessoa. É uma forma simples e objetiva, mas que requer empatia, até como você falou. Esse é o princípio. E para aqueles empresários que têm essa dificuldade com a empatia e estão mais presos aos números, estão mais presos aos lucros, né? Poxa, tá. E isso aí me traz o que de benefício? Né? Muitos empresários vão falar, e aí, eu ganho o que com isso? Sabendo que a gente consegue atender 20% a mais da população, a gente garante que ele tem chance de ter 15% a mais de lucro real. Então, isso não é um número nosso, é um resultado de um trabalho, de uma pesquisa mundial, né? De uma campanha mundial lançada junto dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, da campanha Nós os 15, que comprova que 15% da população com deficiência quer ser cidadão, quer se sentir cidadão. Eles não querem... houve um tempo que tudo relacionado à pessoa com deficiência era tudo muito assistencialista. Então eles não saem... Eles não querem... É um horror. É um horror. Ninguém quer o assistencialismo. O assistencialismo é se sentir coitadinho. Ele quer ser cidadão, ele quer participar de uma maneira efetiva na sociedade. E isso, então, para aquele empresário que fala, poxa, mas e aí, qual vai ser o meu retorno? De até 15% do seu lucro. Além de lidar com a pessoa com deficiência, ela pode ainda ter um aumento no seu faturamento. Desculpa, olha, é uma falta de visão total, porque a partir do momento nós estamos vivendo num mundo hoje completamente diferente. Tem um tal do ESG, não tem? Tudo isso Sim. gera... Ele poderia usar isso no marketing. Claro. Até. Não é aí que a gente vê. Não tem problema. Você não usa marketing para velho, usa marketing para jovem, usa marketing para... usa. Deve usar. Deve. E com isso, ele traz o público que gira em torno dessa pessoa também. Exatamente. Sabe? Exatamente isso. É uma falta de... Como assim? O que eu vou ganhar com isso? Por isso que a gente coloca no nosso discurso que a pessoa, que a academia, a empresa que tem o selo Para Todos, ela tem uma nova posição no mercado. Ela sai daquela posição que ela já estava e ela ganha uma nova posição mercadológica porque ela tem um diferencial. E um diferencial extremamente positivo para a sociedade como um todo. Exatamente. Exatamente isso. E dentro do... Quais são os argumentos que vocês usam para, digamos assim, vender a mentoria de vocês, esse apoio? Vocês têm algum...
Olha, Fabi, o Para Todos hoje, ele é um produto, né? Ele já é comercializado. E o que nós abordamos, nós temos duas vertentes, tá? A primeira é do atendimento, que é especializado em como lidar com a pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência. Puxa vida, mas eu não sei. Vai ligar pra gente, vai mandar mensagem pra gente e nós vamos ajudar. Ah, eu não sei fazer um plano de aula, nós vamos ajudar. Puxa, eu não sei como que deve ser o processo de venda para essa pessoa com deficiência, nós vamos ajudar. E um outro lado, que até como o Thiago comentou, a boa vontade existe. E há um outro detalhe, para quem está recebendo a pessoa com deficiência, eu estou falando do empresário, aumentar a lucratividade dele, porque não basta só a boa vontade, ele tem uma série de impostos para pagar. E nisso a gente também pensou. Então, o que acontece? Como que a gente trabalha? Vamos supor que a Ieros, né, que é a sua empresa, ela queira obter o Para Todos. Maravilha. O que nós vamos fazer? Nós, diante desse propósito, nós vamos fazer um vídeo específico para a Ieros. Pessoal, olha só, a Ieros, justamente, que é uma pioneira no mercado de trabalho, falando sobre pessoa com deficiência, está aqui hoje em parceria com o Para Todos. Então, nós elaboramos até o vídeo, nós colocamos nas redes sociais para que você, como empresária, atinja também esse público que é imenso. E você também tem uma lucratividade. Né? Então, é o que eu digo, tanto eu como o Thiago, a boa vontade ela existe, sem dúvida nenhuma, agora precisa colocar em prática. E esse é um dos princípios, ajudar todos os lados, a quem tem a deficiência e quem também é um empresário e a pessoa que tem uma possível dificuldade em lidar com a pessoa com deficiência. É uma forma simples e objetiva, é tirar isso do papel, algo que vem se falando ano após ano, e colocar em prática. E nós já temos grandes parceiros que estão aí fomentando realmente com o Para Todos para que isso aconteça e ocorra da melhor maneira possível. E tem um outro material que a gente entrega. Eu acho que uma das piores faltas de empatia que eu vejo é quando eu chego em algum lugar e tem carro estacionado no lugar do... Uau! Não dá vontade de pegar essa pessoa, não deveria ser multada. Essa pessoa deveria ser como é que fala assim? Reprogramação. Precisa de reprogramação, porque... Mas, mais uma vez, isso é uma questão de conscientização. Conscientização. É a base. Mas nós não temos ainda essa base. E eu estou falando de base mesmo, sabe? De criança, né? De como lidar. Nós não temos, ponto. Acabou. Não tem. E aí? Então nós vamos te ajudar. Vamos tirar isso do papel e vamos levar isso já para a pessoa na sociedade. De que maneira? Auxiliando, ajudando, ligando, falando, mandando mensagem, mandando os vídeos. Nós trabalhamos também com vídeos que falamos como lidar com a pessoa com deficiência. Pode ter certeza que quem está com o selo de qualidade Para Todos, ele não está sozinho no mercado. Ele não está. É o que eu digo. Entrou qualquer pessoa com deficiência no seu estabelecimento, nós vamos te dar o apoio. Se tiver que ligar para a pessoa com deficiência, nós vamos ligar para a pessoa com deficiência. Mas tem o professor de educação física, ele tem dificuldade, nós vamos falar com o professor de educação física, para que essa pessoa com deficiência, ela seja assistida, não bajulada, não é isso, mas assistida de maneira consciente e correta. Porque é o que eu falei, Fabi, talvez você não saiba disso, mas você é uma referência para pessoas com deficiência também.
Você é uma pessoa boa. Você sabe que eu Exatamente. até pensei. Para chegar em você. Nós vamos ajudar essa pessoa, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, puxa vida, é difícil. Nós vamos ajudar, ok? Então, Imagina a Lina nadando com a Fabi, hein, Alexandre? Oi? Imagina a Lina nadando, a Lina nadando com ela. Ah, Sensacional. você sabe que eu tenho uma página no Instagram, Rede Mulheres Esportistas, que é dedicada à mulherada. Então, não é só esporte. Porque o esporte ele leva a vários anos, a várias visões. Eu vou até anotar isso que eu não sabia. Rede Mulher Esportista. É um programa lá nós sensacional esse. É um programa sensacional, é sensacional. Pessoal que está vendo aqui o nosso bate-papo, eu vou até anotar. Marca aqui nos comentários, Fabinho, porque é sensacional é muito novinha, ela é pequenininha ainda. Mas nós resolvemos apoiar um rapaz, o Adriano, ele mora em Cicobi, no interior de, acho que é Goiás, ou é Mato Grosso. E ele, quando criança, ele teve a mão decepada ele devia ter 7, 8 anos, imagina. Ele precisava trabalhar e botaram ele numa madeireira. Uau! Né? Então, hoje, ele está treinando muito mesmo para ir para as Paralimpíadas em 2024. Né? E seria uma pessoa até que eu gostaria de colocar em contato com vocês, porque ele tem muita dificuldade em muita coisa. Se vocês pudessem dar um apoio assim, para ele, eu seria imensamente grata, porque tem muita coisa que eu tento ajudar, mas eu não consigo por falta de total despreparo. Eu não sou educadora física, né? Eu não conheço, então talvez eu esteja até fazendo besteira, né? Então, se vocês me permitirem, eu vou colocá-lo em contato com vocês. Sim, deve, claro que sim. Claro que sim, vamos orientá-lo sim. E o bacana dessa dúvida sobre a gente orientar pessoas à distância, hoje, independente do Selo para Todos, eu tenho atletas na Bahia, Santa Catarina, eu tenho alunos de Curitiba, estando em São Paulo, com esse atendimento remoto. E esse foi um outro motivo da criação do Para Todos. Eu falei, Alexandre, as pessoas do Brasil todo me procuram, eu recebo uma quantidade de mensagens também com um laudo médico perguntando o que a pessoa pode ou não fazer do Brasil inteiro. Isso significa que a gente precisa levar para todos, porque eu não dou conta disso sozinho. E até por isso que eu até falei assim, a gente precisa fazer isso acontecer, porque são muitas pessoas precisando de informação, né? E assim, eu estou atendendo uma pessoa que mora na Bahia, estou atendendo uma pessoa que mora em Santa Catarina, por quê? Porque cadê os profissionais dessa região? Onde é que estão esses profissionais para atender essas pessoas? Né? E por ter um grande resultado com essas pessoas, mesmo à distância, estou falando de pessoas que conquistaram o Campeonato Brasileiro, né, de grandes atletas em diferentes modalidades, conquistando o Campeonato Brasileiro, cada um na sua modalidade, e com esse treinamento à distância, que a gente tem certeza que funciona o nosso formato do Selo para Todos. Né? Se funcionou com atleta, imagina com uma pessoa que está buscando qualidade de vida. Vai dar certo também. Vocês vão me perdoar, eu tenho um outro questionamento. Eu sou meio chatinha, eu vou longe nas coisas. Mas é isso que é bom, assim que é bom, tem que perguntar mesmo. Quando a gente fala, você sabe que nós estávamos logo no começo da live falando sobre a sensibilização para poder desenvolver a empatia. Você só desenvolve a empatia através da sensibilização. Essa sensibilização, eu acho que ela deveria ser dada na escola desde as crianças de tenra idade. Né? Por quê? Porque as crianças, por uma questão até de pura inocência, elas são duras. Né? Elas falam tudo na lata.
não é? E a partir daí podem surgir situações, inclusive, de bullying, né? Vocês já se depararam com isso? Como é que vocês têm alguma coisa prevista, por exemplo, dentro de uma academia, com aulas com crianças e que de repente se deparam com uma situação dessa? Como é que vocês pensaram nisso? Ó, eu acredito que Eu estou a sendo melhor... advogado do diabo, viu? Não, essa pergunta é bem bacana, que eu vou até te contar uma história maravilhosa. Eu vou contar uma história para você que eu conto nas palestras, que é muito bacana. Levar a informação e trabalhar com a naturalidade, como você falou, é que faz o diferencial para a criança. Porque a criança, como você disse, ela é pura. Ela enxerga da maneira mais simples possível, né? Minhas sobrinhas, por exemplo, conviveram com o esporte adaptado desde muito pequena, por conta do tio aqui que levava elas, né? E aí, uma vez, num evento que até o Alexandre estava junto, numa Reatec, a gente tinha uma quadra, né? E aí os atletas estavam todos jogando basquete, cadeira de rodas, e minha sobrinha sempre, pequenininha, 3, 4 anos, sempre ia lá junto, tudo desde pequenininha. Aí nesse dia ela não quis entrar na quadra. Falei, vamos lá brincar com ele. Ela não quis. E aí eu não estava entendendo por quê. Falei, será que ela se machucou com a cadeira? Eu pensei, aconteceu alguma coisa. Sabe o que ela falou? Tio, eu não posso ir porque eu não tenho tênis igual deles. Então, a deficiência em nenhum momento foi algo assim que... É porque o tênis dela era diferente. Olha só. E nós fizemos uma... Dentro dessa história que a Paola fez parte, que essa é a melhor história de todas, acredito. Nessa formação que nós fizemos dentro de um colégio, Colégio Puridômos, aqui em São Paulo, nos cedeu 10 bolsas de estudo, nós colocamos nesse projeto de formação, onde eu usei o basquete cadeira de rodas, nós colocamos 10 crianças com deficiência para estudar na escola. Mas primeiro, a escola foi preparada. Então, os funcionários da recepção, da faxina, os professores, os alunos, amiguinhos que iam receber essas crianças com deficiência, todos tiveram palestras, né, para saber assim, vão chegar 10 crianças, cada criança vai ter sua limitação, como é que a gente trabalha com essas crianças. Então, os alunos, os professores, os faxineiros, recepção, lanchonete, a escola foi preparada para receber esses alunos. Aí que vem o bacana, Fabi. Essas crianças, ao final da aula, elas tinham um contraturno que era fazer o treino com a gente. Então, todo dia elas treinavam com a gente, em cadeira de rodas, e sabendo que a criança é criança, as sem deficientes também, nós tínhamos 10 cadeiras a mais para que os amiguinhos sem deficiência pudessem fazer aula juntos se quisessem. Então a gente fez um processo inverso da inclusão, de fazer com que a criança sem deficiência, se quisesse, pudesse participar. E deu tão certo, que a quantidade de crianças que ficava esperando para ter a oportunidade de sentar numa cadeira e brincar junto era enorme. Aí que vem a parte mais legal dessa história. Chegou no final do ano, tiveram pais que ligaram para a entidade que eu trabalhava, querendo falar, quem que é o Thiago, quero falar com esse cara. Por quê? Eles estavam realmente bravos comigo, muito bravos, porque os seus filhos estavam pedindo cadeiras de rodas de Natal, os filhos sem deficiência. Mas por que eles descobriram ali uma forma de brincar, de se divertir com o teu amiguinho que tinha uma deficiência? Então ele também estava pedindo uma de Natal. Mas e para pôr isso na cabeça do pai que estava com preconceito e a criança estava enxergando aquilo com naturalidade? Você sabe que é muito, muito interessante, porque eu lembro de uma ocasião em Paris, tem um restaurante que, para você aguçar a sensibilidade, o restaurante é completamente no escuro e você entra vendado. Sensacional. E você tem que sentar à mesa e degustar os pratos sem ver. Uau! Está forte, hein? Olha aí. Aí a
minha pergunta fica, a partir do momento que você faz todo esse trabalho de sensibilização, porque a escola, como você disse, o Polidomus foi preparada para isso e tal, essas pessoas que foram preparadas, elas têm que se lembrar que elas podem ser, elas devem, não podem, elas devem ser as multiplicadoras, né? Exato, perfeito, perfeito, exatamente. Exatamente. Então tem também um trabalho para isso. Exatamente. E é nisso que a gente acredita, que essas crianças sem deficiência, que há 20 anos atrás pediram uma cadeira de roda de presente para os pais, hoje são grandes empresários, hoje são pessoas, são multiplicadores de informação. Exatamente isso. Sensacional. Tem um comentário aqui do Cristiano que é sensacional também. Eu acredito que a Lina tá presente aqui também, hein? Nossa, tem muita gente bacana aqui, viu? Nossa, muito legal. Tá começando nós três, né? Fabio, tem uma coisa que você falou que é muito boa, sobre ser os multiplicadores, né? Isso acaba sendo muito importante para a sociedade. É como nós falamos, a gente está aqui para ajudar, simplesmente para ajudar, né? E tirar do papel aquela coisa que sempre se fala, porque a inclusão isso, porque a inclusão aquilo, é importante, sem dúvida nenhuma, mas levar isso para a sociedade, né? De uma maneira muito significativa, muito importante, não é um bicho de sete cabeças, ensinar, né, como lidar com a pessoa com deficiência, seja em clube, escola, academia, de personal, não é algo fora do comum. É mercado. Né? Exato. Exatamente. Então, basta a boa vontade de quem está do outro lado. É um público muito grande, e que está aí para comprar produtos também, para dividir conhecimento, que é fantástico. Então a gente vê aqui, tantas pessoas aqui, que passou do Cristiano, a Lina e tantos outros que estão aqui, que tem uma infinidade de conhecimento para transmitir para a sociedade. E o que o Para Todos ele faz é o elo de ligação, né? Entre a pessoa com deficiência e a gente que não possui a deficiência. Então, como lidar com isso, né? E fazer da melhor maneira possível. A gente está aqui para ajudar, basta a boa vontade dos outros também. Sabe que eu gostaria de saber, por exemplo, você vai no Pão de Açúcar, eu vou aqui no Pão de Açúcar aqui do lado, e o atendente, um deles, aliás, são dois, tem deficiência mental leve. Aumentar a intelectual leve, tá. E, nossa, tem um deles com o qual eu passo, assim, 15 minutos conversando, porque o cara é, assim, é sensacional, não é nada, não tem o que falar. Né? Se você perguntar para ele, onde tem o palito pintadinho de vermelho com bolinha azul, ele vai te indicar, ele vai te levar até lá. É de uma prestatividade, de uma eficiência e tudo mais. Vocês chegaram a conversar, por exemplo, com essas empresas que já incluíram funcionários? Porque eu vejo que, talvez, muitas vezes a empresa inclui, treina, porém esquece de treinar, talvez, os colegas, que com o dia a dia vão se habituando. Porém, os clientes, é aí que reside o problema. Né? Sim. Eu vejo que as empresas que... Existem dois tipos de empresa. Tem a empresa que realmente inclui porque ela vê a importância disso diante da sociedade e realmente prepara todos os teus colaboradores para receber, fazem campanhas. E existem aquelas empresas que fazem isso só por conta da lei de cotas. Né? Então tem os dois lados. Tem a empresa realmente que acredita e tem aquela empresa que está mais preocupada em não tomar multa da lei de cotas. São as cotas, né? Então, o falou. E essas empresas que realmente acreditam na inclusão, realmente
buscam isso, geralmente é porque dentro da tua diretoria, né, ou da experiência de vida dos donos da empresa, do corpo diretivo, já teve alguma experiência, alguma situação que fala assim, olha, são pessoas que realmente são produtivas, são cidadãos, a gente acredita nessa ideia. Agora, tem uma grande parte ainda que o preconceito predomina e a preocupação mesmo está com a multa. Exatamente, ô Fabi, isso é muito importante. A sua pergunta foi excepcional. Quando nós falamos sobre empresas, algumas, infelizmente, elas vão atrás das cotas, por uma questão de imposto e assim por diante. Mas quando algumas conhecem o trabalho da pessoa com deficiência e o que ela pode fazer por essa empresa, mas a pessoa com deficiência só vai sair dali se ela quiser. Porque o dono ele vai querer negociar, não tem como, sabe? Então, e esse é um outro propósito que nós queremos colocar também, e já estamos colocando em algumas empresas, né? De que a pessoa com deficiência, cara, ela tem uma deficiência física, motora, intelectual, visual ou auditiva, mas ela tem um fomento no mercado de trabalho, uma importância tal qual a pessoa sem deficiência. Então, contratar a pessoa com deficiência não é pela lei de cota somente isso. Não, para com isso. Mas pela importância que ela tem na sociedade. E alguns empresários já estão verificando isso com outros olhos, né? E alguns até têm entrado em contato aqui com a gente falando sobre isso. Como é que funciona? Tem lei de cotas, mas além da lei de cotas, eu posso contratar? Pode contratar, sem dúvida nenhuma. Né? Então, é um trabalho ainda de formiguinha, mas a gente vai chegar lá. A gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Mesmo porque, Bila, veja bem, eu acho até, eu vou até mais fundo, eu vivi no mundo corporativo, né? Então, eu fui moldada a trabalhar em grandes corporações, né? Multinacional, todas francesas, mas eu fui... O que eu vejo é que talvez falte uma... Por exemplo, esse rapaz que trabalha lá no Pão de Açúcar, ele foi feito para isso. Ele está no lugar certo, fazendo o trabalho certo. Então, talvez exista uma necessidade também das empresas de adaptar, colocar a pessoa no lugar certo, entende? Uhum. Não só preencher por causa de cotas, mas ajustar, sabe? Uma pessoa... eu estou ficando surda. E nem por isso, logicamente, eu não tive ainda como é que eu poderia dizer, a compensação de algum outro sentido, né? Porém, é sabido que as pessoas que têm uma deficiência uma outra, elas tornam muito mais... Então, aproveitar isso, Sim. né? E dar oportunidade para essa pessoa com esse dom, né, de compensação, de poder executar um trabalho até com muito mais eficiência, criatividade, prazer, não é? Uhum. Eu não sei, talvez eu esteja indo aí um pouco mais... Não está não, não está não. Eu tive uma experiência muito bacana com uma faculdade muito conceituada, com a GV. A GV, ela construiu, alguns anos, né, já faz alguns anos, construiu um novo prédio para os cursos de pós-graduação. E antes do lançamento do prédio, ela convidou a entidade do qual eu coordenava para a gente avaliar as condições estruturais do prédio, né? Porque, embora eles tenham respeitado todas as normas técnicas, eles queriam saber se realmente as normas técnicas eram funcionais. Se realmente a inclinação de rampa... uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E foi muito legal participar disso, porque... ao final da visita técnica, para ver se tudo funcionava bem, eles nos mostraram alguns dos objetivos deles em relação à contratação
da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, eles construíram um setor da área de segurança que eles tinham como objetivo que, ó, nesse setor da área de segurança, a gente gostaria de contratar pessoas com deficiência auditiva, porque a gente precisa de total atenção dos visores. Nesse canto aqui, nós fizemos uma área ampliada, porque a gente gostaria de contratar 2 pessoas, 2 cadeirantes, porque a gente acredita que eles vão ter uma mobilidade maior, por isso que nós já fizemos com formato diferenciado. Então, a visão, o pensamento veio muito antes de contratar, de lançar o prédio, eles já estavam planejando como eles podiam realmente ter profissionais, né, que pudessem dar o máximo do seu potencial e respeitando as suas características. Então isso foi bem bacana, dessa experiência com a GV. Agora, a última pergunta. Visto o fato de existir todos esses preconceitos que a gente está tentando derrubar, trabalhar, melhorar, né, e tudo mais, essa é uma pergunta, hein? Como é que é o selo para todos? Como ele é acatado? Tem preconceitos também? Eu quero dizer, pelas pessoas para quem vocês vão apresentar? Ó, inicialmente eu tenho sido bem recebido, acho que o Alexandre também. As pessoas inicialmente vêm com bons olhos, né? Porque o principal, a gente está tentando traçar parcerias, unir forças, e aquele empresário que tem o selo para todos, ele está comprando um produto que não é um produto de prateleira, é um produto que vai deixá-lo mais forte, né? Eu acho que esse é o diferencial do selo. Eu sei, não, mas a pergunta seria assim, essa é a visão dele para contratar a mentoria de vocês? Eu acredito que sim, eu acho que, pelo menos essa é a primeira impressão que eles nos passam, né? Sim. E eu acho que o exemplo, como a gente tem uma relação muito íntima com atletas, que a gente acaba sempre usando exemplos dos nossos atletas, né? Os exemplos dos atletas fazem com que eles percebam que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que realmente existe um grande potencial, tem que desenvolver esse potencial. Vou dar um exemplo bem próximo aqui da tua realidade como grande nadadora, e eu também estou vendo uma série de professores aqui na live. Assim que acabou a pandemia, que a gente teve a oportunidade de iniciar o treino, o primeiro treino da Lina na piscina foi durante a pandemia a gente fez só treino seco, só treino terrestre, à distância. Então, o primeiro treino na água, ela falou, Thiago, eu quero fazer um desafio para ajudar uma entidade e vamos nadar uma distância significativa sem pôr o pé no chão. Foram 8 quilômetros. 8 km, lembrando que ela não tem um braço e ela não tem uma perna, né? E aí, para vocês que estão nos assistindo, professores, quando que vocês já fizeram um treininho de 8K? Né? E a limitação dela é bem significativa. Muitas pessoas, quando veem a Lina, pensam, nossa, mas como é que ela nada borboleta? Ela tem uma limitação que, se não souber trabalhar, ela nada como um parafuso. O Bila, então, eu tenho uma sugestão para vocês. Eu não sei se vocês viram, mas eu enquanto... Eu tenho mania, né, de empresa, né, porque eu vim delas, então eu estou sempre... Né, eu não sei se vocês viram, está acontecendo ou vai acontecer o Corporate Sports. Vai ter um campeonato entre as empresas. É uma coisa que vem do World Master Games, que eles adaptaram isso para as empresas. É enorme. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o link para vocês entrarem em contato. Porque é uma coisa que me interessa de saber. Eles estão fazendo esse campeonato intraempresarial, né? São empresas que se inscrevem para que os funcionários participem desse mega evento, tá? É uma consequência da Corporate Run, né? Onde entram os deficientes.
nessa história e como entram e se entram. Isso é uma coisa assim que talvez fosse interessante para vocês. Mas é realmente, é uma boa dica essa. Ah? Essa é uma excelente dica, é importante. Acaba Mas sendo depois eu muito mando o importante, boleto, Fabi. tá? Não, Não, isso mas é essa muito eu gostei mesmo. Não, isso é muito bom. É importante mesmo a gente ter essa opção de acessibilidade da pessoa com deficiência no esporte, no exercício, na atividade física. E é o que eu sempre digo, o importante, e esse é o propósito do Para Todos, o propósito é que ele não seja pontual. Para ser um pouco mais claro, é temporal. Ah, eu vou resolver um problema hoje. Tá, mas e amanhã? E aí, como é que faz? Né? Então, o nosso objetivo é esse, é levar a informação, é levar o conhecimento à empresa, à escola, ao clube, à academia, para que isso possa ser resolvido. Ah, mas precisa mudar uma barreira arquitetônica. Podemos até ajudar a minimizar algumas situações. Agora, não é a barreira arquitetônica que vai impedir uma pessoa de desenvolver uma atividade X, Y, Z. O que vai muitas vezes impedir é o atendimento, que ele não é qualificado. E isso é importante nós entendermos. Porque é muito fácil. Teve uma academia que ela falou assim pra gente, ela falou, olha, eu tenho que mudar a estrutura arquitetônica da academia para que a gente possa ter o Para Todos. Eu falei, olha, se eu tivesse, né, se o Para Todos tivesse que falar para você o que você teria que mudar, primeiro, você tem que colocar não é o elevador, tem um nome diferente, mas Plataforma claro, elevatória. uma plataforma elevatória, R$70 mil. Você tem R$70 mil? Não, não tenho. Ah, então, o objetivo não é esse, não é falar da barreira arquitetônica, é ajudar. Como é que você vai atender essa pessoa? Como que você vai puxar essa pessoa com deficiência como um cliente? E esse cliente se sentir satisfeito diante dos objetivos que ela quer. É uma forma simples, tirar do papel e colocar isso na prática. E a gente faz isso. É para isso que nós estamos aqui. Olha lá, ó. Levar... Entra nesse site aí, ó, corporategamesbr.com. Beleza. Levar informação para poder quebrar a barreira atitudinal. Isso. Nosso objetivo é levar informação para quebrar a barreira atitudinal. Para a barreira arquitetônica, a gente oferece para os credenciados um manual do desenho universal. Né? E nesse manual do desenho universal, ele vai ajudá-lo nas barreiras arquitetônicas dentro do que dá para fazer, porque muitas vezes a gente sabe que não tem como investir, às vezes, 70 mil para uma plataforma elevatória. Sim. Né? Então a gente oferece a informação, mas a nossa principal preocupação é realmente a barreira atitudinal. Né? Olha, outra coisa que eu queria parabenizar vocês, fora o fato de vocês serem pessoas assim formidáveis e levar esse projeto, que é algo assim extraordinário, eu espero de coração que deu muito certo, já vai dar, tenho certeza. Eu adorei o logo, gostei muito, bacana, né? É muito bonito. Lembra um pouco os Jogos Olímpicos, mas assim, todas as cores, né, que trabalham. A inclusão, por exemplo, o amarelo eu vi que é simpatia, calor, o azul que é confiança e tudo mais. Eu achei muito bacana. Quem foi que desenvolveu esse logo lindo para vocês? Nós tivemos uma ideia que foi muito propícia, objetivando todas as deficiências e que essas deficiências elas não fossem expostas, né? De uma forma direta, né? Mas que houvesse um simbolismo para cada uma. Então, foi muito bacana desenvolver, foi muito bacana, aí, foi muito bom. O Léo já quer comprar uma camiseta dessa, vocês têm ainda? Que legal! Entra em contato com a gente, vamos conversar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Cláudio, eu também vou comprar uma e a gente vai pedalar junto com a camiseta, tá bom?
Que bacana, Fabi, Boa que demais. bacana. Olha, Pô, gente, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Nós, a nós gente, falamos praticamente 1h40, não, 1h30, 1h40. Eu acho 1h40, maravilhoso. olha isso. Que acho que só legal, Fabi. vale a pena a gente ressaltar, que eu acho que a gente acabou não falando ainda, que o Para Todos, ele existe também por conta de uma parceria de uma entidade chamada Entre Rodas, e o Entre Rodas, ele realmente, ele, pela psicóloga Eliane Lemos, nos dá respaldo. É uma parceria muito importante para o desenvolvimento do Para Todos. E o Entre Rodas é uma entidade também que vale a pena conhecer, que realiza um trabalho, assim, são projetos sensacionais. O Entre Rodas, ele é responsável por aquele projeto que todo mundo já ouviu falar sobre os lacres de latinha que transformam em cadeira de roda, mas Sim, eles fazem isso virar realidade. E o mais interessante, eles oferecem cadeira de rodas para crianças com uma característica fundamental, que são cadeiras de rodas, que as crianças, sim, conseguem participar das aulas de educação física. E não são cadeiras de rodas que vão aprisionar as crianças. São cadeiras de rodas para levar liberdade para essas crianças. que fantástico. Eu Não, assisti é, um filme deles, da moça, né? Como ela se vê. Você viu esse filme? Sim, sim. Nossa, me deu até, fiquei arrepiada. Como ela se vê, e daí quando ela sai na rua, ela não está entendendo por que as pessoas, né, têm as Olha atitudes daquela que têm, forma. né? Exato. É isso. Nossa, eu achei sensacional. Sensacional. não, muito bacana. Realmente é uma ONG, né? É uma Isso, ONG. Entre Rodas é uma ONG. E quem quiser entrar o Entre Rodas, ele também, nós seguimos o Entre Rodas, eles nos seguem, está lá no nosso perfil, quem quiser entrar, verifica. E esse é o escambo, né, que você ainda comentou, essa é a parceria, e parcerias boas, né, Fabi, assim como a Hieros, né, a sua parceria, que é importantíssima, aliás, o trabalho que você faz, eu vou falar aqui de novo, é assim, tem pessoas que acaba sendo muito fácil falar, mas no teu caso, eu acho difícil, sabe? Por que é difícil? Porque você faz um trabalho tão sensacional, tão maravilhoso, com o esporte, com as mulheres, um trabalho sabe, fenomenal, e além de todo o currículo que você tem. Então, isso é muito importante. Por que é difícil? Porque se eu esquecer uma coisa aqui que você fez, eu vou estar cometendo uma injustiça tremenda. Então, é sensacional essa Ah, parceria. A parceria é muito imagina, que importante, viu? E isso. a gente fica muito feliz do Sabe, teu sabe, convite aqui. sabe o que faz a gente fazer um trabalho sensacional? Paixão. Ah, Ah, é. Amor pelo que a gente faz. Se Que legal. somos apaixonar por movidos aquilo que a a. gente faz. Olha, o Cláudio está falando o seguinte, ele é da Aro Leve, né, da revista Aro Leve, o Cláudio Tostes, é um jornalista, faz um Certo. trabalho assim fenomenal, muito bacana mesmo, Bacana, que difícil, legal. porque há de se convir que o nosso trabalho é árido, né? Eu não Ah, estou reclamando, eu estou constatando, é muito diferente. O trabalho que eu faço, pelo menos o meu, e eu vejo que eu acho que eu tenho muito a ver com o do Cláudio também, é um trabalho árido, é um trabalho constante, é um trabalho difícil, porque a gente não consegue recurso, a gente não consegue apoio, a gente não consegue. É um trabalho que muitas vezes tem, como é que eu posso dizer? Existe, as pessoas veem na gente uma concorrência que não é por aí, sabe? Eu acho que se as pessoas trabalhassem mais com esse escambo, essa parceria, elas veriam que não é concorrente, é complementar. Exato. Basta um pouquinho só de inteligência, sabe? De um olhar também diferente, sabe? Uhum. Para se dar as mãos e de repente a gente seria assim, trabalhar como em energia quântica, sabe?
Então, ele está falando o seguinte, que se tiver ciclista por aí, ele gostaria de entrevistar. Sou eu. E eu vou passar o contato, basta vocês clicarem lá, aro.leve, e entrar direto em contato com ele. O Bia você vai adorar, Tiago também, o Cláudio é uma pessoa super aberta, cabeça assim, muito bem resolvida e muito... ele gostaria de entrevistar e eu acho assim Cláudio, que essa ajuda, né? Eu não sei se vocês viram, eu estou já fazendo um pré-pedido para uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que eu não falei nada. É uma moça sensacional que resolveu, digamos assim, virar o mundo de cabeça para baixo, no sentido de ela ser dona do próprio nariz, mesmo que isso signifique ter uma vida profundamente simples. Então, ela vive a bordo de um catamarã, que foi ela mesma que construiu, sem recursos, baseado em barcos nos quais ela viveu na Polinésia e tudo mais. E eu estou tentando desesperadamente ter contato com ela para levar para a rede de mulheres, porque ela pode ajudar muito muitas mulheres, sabe? Por diversos motivos, né? E que podem encontrar nela respostas, né? Para tantos problemas com os quais essas mulheres se deparam, né? Então, você vê que tudo se concatenado, tudo é ligado, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês imensamente por terem me procurado, por terem me dado a oportunidade de entrevistar vocês e de conhecer esse trabalho lindo. Vocês podem contar comigo, seja lá para o que for, sabe? Até sem escambo, tá? Gostei dessa. Que legal, eu vou ter Fabi. deixa eu dar muito prazer em participar disso. Dá um recado para o Cláudio. Cláudio, amanhã começa a temporada do Campeonato Paulista de Ciclismo. Eu vou estar lá. Eu sou técnico de paraciclismo e o meu objetivo amanhã é fechar o pódio. Primeiro, segundo e terceiro lugar com 3 atletas. Então, se quiser falar de ciclismo para pessoa com deficiência, estou à tua disposição. Tenho contato dos principais atletas de paraciclismo do país, dos maiores medalhistas de ciclismo do país. Tá vendo, Cláudio? Estou à sua disposição. Pode mandar mensagem. E olha, então, para a camiseta entrar em contato muito com bacana. vocês, e, por favor, eu acho que a gente pode fazer outras lives daqui a algum tempo para vocês retornarem com os resultados que vocês tiveram, Sim. as dificuldades, dar uma continuidade nesse assunto, sabe? Vamos. Tiagão, você tem como tirar uma foto aí, a gente publicar aí nós 3? Dá um print aí. Eu não sei como é que faz, mas eu vou tentar. Não sei isso, não. Deixa eu ver aqui, olha aí. Deixa eu ver se é assim que faz. Analfabeta em relação a tudo que eu acho que foi. Eu acho que eu consegui. Legal. Eu acho que eu consegui, mas não tenho certeza. Não é meu forte. Meu negócio é dar treino, montar uma periodização. Negócio de tecnologia ainda estou aprendendo. Olha, Bia, boa praia, bom final de semana. Tiago, eu não sei o que você vai fazer, mas eu te desejo um excelente final de semana. Campeonato Paulista de Paraciclismo. Estou preparando. Hoje eu já vou para Taubaté, porque como tudo começa muito cedo, né? Então eu já durmo em Taubaté para acordar na pista.
Meu objetivo é ganhar o campeonato amanhã. Olha aí, bacana, hein? Sensacional. Manda notícias, Esse é o cara. Vocês têm algum blog, alguma coisa, algum ponto assim que a gente possa procurar as notícias? As notícias... A gente se divide entre o Para Todos, né? Então as informações do Para Todos nós temos o site, o seloparatodos.com.br, tem o Instagram do Selo Para Todos, mas paralelo ao Para Todos, nós temos o meu trabalho como técnico paralímpico, né? Aí tem as minhas redes sociais pessoais como treinador e o Alexandre, né? Doutor Alexandre, como o trabalho todo que ele realiza na natação. Né? Exato. Ok. Gente, muito obrigada. Vocês todos que participaram daqui, dessa live, que assistiram. Teve gente aqui que ficou do começo ao fim. Uau! Foi mesmo. É isso aí. Ó, o Edson aí, ó, mandando sucesso. Grande Edson. Sucesso! Ó, muito obrigada. Sucesso. E a gente vai se falando lá no particular, tá bom? Vamos. Bacana, Fabi. Obrigado, viu, pelo convite. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, meninos. Ó, o Aro Leve tchau. tá falando que tirou um print. Ele vai me mandar, aí eu mando pra vocês. Vou mandar sim. Maravilha. Tchau, queridos. Tchau, gente. Muito Obrigado. Valeu.